Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sexta-feira, 16 de outubro de 2020, dia, noite, da nossa disciplina em APS, Empreendedorismo e Inovação, para as turmas de Administração, quarto período, UCP Pitanga, Administração, quarto período, UCP Univale, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sexto período, Univale, e oitavo período de Ciências Contábeis, Univale. Sejam muito bem-vindos a essa videoaula que eu estou preparando com carinho aí para vocês. Bom, depois de um longo tempo, né, sem termos aulas virtuais, eu estou aqui novamente para iniciar o nosso segundo bimestre da nossa disciplina. Eu espero, do fundo do coração, que vocês tenham, no primeiro bimestre, gostado da nossa metodologia e, logicamente, fico à disposição de um feedback, o que vocês querem que melhoramos, para que a gente, no segundo bimestre, trabalhar da melhor maneira possível, beleza? Então, conforme a semana passada, deixei, né? Agradeço também a participação no Conecta, muito legal mesmo, obrigado mesmo, isso é muito importante, até para que vocês tenham um senso crítico dentro do empreendedorismo. Percebe-se como o mundo empreendedor de qualquer mercado, tanto administrador, como contabilidade, como na análise de sistemas, ele está inovando cada vez mais. E é muito importante que vocês participem de tudo isso, né? Então, hoje nós estamos iniciando o nosso segundo bimestre com novos conteúdos, né? Fico à disposição, logicamente, como todos sabem, eu disponibilizo via essa videoaula a vocês através do Google Classroom, né, da plataforma, então vocês estão, né, gravados. E, logicamente, estarei sempre à disposição aí no WhatsApp, ou até mesmo se quiser falar comigo, eu mando o link do Google Meet e fico à disposição de vocês, beleza? Então, nessa sexta-feira. Eu só gostaria de fazer dar uma informação para vocês com relação ao nosso sistema de avaliação de segundo bimestre, que vai ser um pouquinho diferente, acho que vocês já sabem, né? Nós teremos a nossa prova no dia 5 de novembro, o êxito, que é o que é o êxito, né? É a prova onde todos nós fazemos todas as coligadas de conhecimentos gerais e tudo mais. Bom, os coordenadores, os demais professores, eles vão explicar melhor para vocês no decorrer. Então, assim, nesse segundo bimestre vai mudar um pouco a forma da avaliação. Continuam os 6 pontos da prova, correto? 6 pontos. 2 pontos de trabalho. E daí os 2 pontos da prova êxito, no qual vocês vão fazer, tá? Então, continuam os 10 pontos, logicamente. A prova continua a mesma porcentagem, 60% da nota. Só que agora, em vez de ser uma atividade valendo 4 pontos, vai ser atividades valendo 2 pontos. Tá? E mais a prova do êxito valendo 2 pontos também. Logicamente, se alguém tiver dúvida, fico à disposição de vocês, tá? Então, vamos lá, meus queridos. Então, hoje iniciamos essa nossa segundo bimestre, temos aí 6, 7 semanas aí para a conclusão. Veja, já estamos na metade de outubro, o tempo voa, né, meus queridos? E no primeiro bimestre, nós trabalhamos com oportunidades de negócio, vocês analisaram as diferenças entre empresário e empreendedor, identificamos as oportunidades, como eu falei, a viabilidade, muitas vezes, todos os momentos, em todos os setores, todos os dias temos alguns exemplos a serem seguidos. Lembram lá, né, aquele senhorzinho na fila lá do carnaval, que deu um traço de papel higiênico, plastificador, e tanto também que vocês me mandaram também de me ter exemplos de empreendedores que vocês, famosos ou não, admiram, e além de tudo, vocês esperam que vocês sejam empreendedores. Agora, né, hoje eu começo um tema que a gente fala sobre plano de negócios.
O que é esse plano de negócios? É um documento, né? É um trabalho que a grande maioria dos empresários fazem de colocar a ideia do modelo de negócios ou de uma oportunidade de negócios que muitas vezes tem no papel. Porque lembram, né? Eu já comentei com vocês, logicamente, todos nós queremos ser empreendedores, queremos ser patrão, mas só que, infelizmente, dados recentes, agora esse ano ainda não foi terminado pelo Sebrae, mas, por exemplo, média de 70% a 75% das micro e pequenas empresas fecham antes de 2 anos por causa de má gestão. E quando eu falo em plano de negócios, de você colocar a ideia que você tem na sua cabeça num papel, isso faz toda a diferença. Porque você analisa se há essa possibilidade de montar o seu negócio. Por exemplo, quero montar um bar porque eu gosto de cerveja. Tem que ver. Porque, por exemplo, você é um tomador de cerveja. Eu gosto muito, modéstia à parte. Mas, talvez aonde eu estou instalado, eu analisar os meus concorrentes, não é o melhor modelo de negócio nesse momento. Com a restrição de isolamento social, por exemplo, com as pessoas mais em casa, elas estão querendo tomar mais em casa do que nos bares. Então, assim, tem diversas coisas que o empreendedor ele tem que fazer. E ele só verifica quando ele coloca a ideia no papel. Quem está fazendo TCC aí, né, monografia ou algo artigo, sabe do que eu estou falando, né? Muitas vezes você tem ideias mirabolantes em suas cabeças, mas a hora de sentar e transcrever para um computador ou até mesmo uma folha de papel, parece que aquilo embranquece tudo, você fica parado. É mais ou menos isso. Porque lembrem, né, para nós montarmos uma empresa, sermos empreendedores, nós temos que analisar mercado, nós temos que entender o seu público-alvo, nós temos que entender muitas coisas. E o plano de negócios, ele vai auxiliar essas questões. Tanto que eu vou mandar também um material um pouco extenso do Sebrae, explicando passo a passo para um plano de negócio. Logicamente que aqui eu estou disponibilizando para vocês um material, né, uma videoaula, né, com os pontos principais de um plano de negócios. Mas ele é muito mais do que simplesmente uma folha de 4 ou 5 um documento com 4 ou 5 folhas. É muito mais do que isso. Por exemplo, tem bancos que a partir do momento que eu quero montar uma empresa e eu quero dinheiro do banco, o que eles me pedem? Eles me pedem com garantia, eles pedem com garantia o plano de negócios da tua empresa. Então, é mais ou menos nesse sentido que nós trabalhamos o plano de negócios. Então, ele é até para você. Você, como empreendedor, você quer atrair investidores, não necessariamente bancos, mas investidores anjos ou algo nesse sentido, eles muitas vezes pedem plano de negócio, eles leem, eles verificam a viabilidade econômica, a viabilidade financeira, se há público-alvo para isso, se você, como empreendedor, você está preparado para atendê-los ou atender, ou tem um público desejado, porque nós sabemos, né, que em alguns nichos de mercado, por exemplo, eu moro em Guarapuava, é diferente o trato ou o público de Ivaiporã, que é diferente, muitas vezes, de Pitanga. Então, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado que vai estar dentro do plano de negócio. Tá? Então, mais ou menos fazendo um preâmbulo do que nós vamos trabalhar nessa noite do dia 16 de outubro. Então, hoje eu vou estar disponibilizando essa videoaula para vocês, disponibilizando um material muito interessante que eu uso, né, do Sebrae para como montar um plano de negócio. Então, já é uma dica aí para vocês, quem quer empreender, que faça um plano de negócios antes. Você pode fazer, lógico, no decorrer do depois de aberto, mas a possibilidade de você errar muitas vezes em escolhas de investimentos, escolhas de produtos e
serviços é muito grande, às vezes não só pensar, então eu tenho que colocar dentro, não, né? Numa folha de papel como um plano de negócios, tá? Então, esse é o nosso tema de hoje. Então, eu vou apresentar, eu vou disponibilizar no Classroom essa videoaula que eu estou gravando aqui para vocês, esse material complementar, e, logicamente, estarei no WhatsApp, né, no horário de nossa aula, para sanar as dúvidas, né, do que for necessário, beleza? Então, peço licença aí agora a vocês a compartilhar uma tela aqui com vocês, com o nosso material de aula do dia de hoje. Então, vamos lá. Acredito que já está aí na tela de vocês, a tela compartilhada, então, dos nossos slides. Então, a nossa disciplina em APS, Empreendedorismo e Inovação, curso Administração, quarto período, CP Pitanga, Administração, quarto período, UCP Univale, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sexto período, CP Univale, e Ciências Contábeis, oitavo período, Univale. Então, hoje, pessoal, de tudo que eu falei de plano de negócios, eu destaquei essas partes no qual a gente vai trabalhar um pouco sobre análise de mercado, plano de marketing, plano operacional e plano financeiro, que engloba o grosso, né, a parte maior de um plano de negócios. Logicamente que a análise de mercado tem sub-itens, plano de marketing também, plano operacional também e plano financeiro também. Lembrando, né, nós como empreendedores, nós como contadores, administradores e analistas de sistemas, nós temos que, né, temos muitas ideias, mas lembrem-se sempre disso, sempre com planejamento, né, sempre com a percepção do que está acontecendo no mercado, para que você possa desenvolver um melhor trabalho ou desenvolver um produto, um serviço que atende principalmente às necessidades dos meus consumidores. E lembrando, vocês, quem são os seus clientes? Você como administrador, você como analista de sistemas, você como contador, quem são? Pensem um pouco sobre isso e sempre vão buscar qual que é a temática, qual que é a tendência no mundo dos negócios do seu nicho de mercado. O que é um plano de negócios, então, professor Fernando? É um documento que descreve, por escrito, os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses mesmos objetivos sejam alcançados. Veja só, sempre nós temos objetivos. E lembrando que dentro do empreendedorismo ou de qualquer tipo de administração, de gestão, nós temos riscos e incertezas. Então, isso, logicamente, eu vou ser bem sincero, não quer dizer que você, como empresário, como um empreendedor, eu vou fazer um plano de negócios, estou livre dos riscos e livre das incertezas. Não, não é isso. Mas você tem grande possibilidade, probabilidade muito forte de diminuir essas taxas de risco e incerteza. E um plano de negócio permite identificar os seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. Então, é muito mais fácil, né, você errar num plano de negócio do que você abrir a bodega tua lá, de você investir, de você contratar, de você comprar produto, estoque, de você negociar com fornecedores e você errar no mercado. Então, plano de negócios é um documento no qual você descreve o seu negócio. Para quê? Para diminuir os riscos e as incertezas. Lembrando do exemplo do bar. Quero montar um bar que todo mundo bebe. Beleza. Mas você tem que estar ligado que todo mundo bebe, mas nem todos bebem cerveja, nem todos bebem cerveja somente, nem todos bebem pinga somente, nem todos bebem vinho somente, nem todos bebem suco somente. Então, você tem que saber aonde você está instalado, qual que é a tendência do consumo dos seus clientes. É cerveja? É vinho? Então, eu também tenho que entender o meu público-alvo. Eu quero que todo mundo entre. Beleza. Mas, no decorrer do tempo da abertura de um bar, você vai perceber que vai diferenciar o seu público.
Você pode ter público só de jovens, que querem cerveja, e uma banda lá tocar um sertanejão, um razão, ou você quer abrir um bar um pouco mais elitizado, com um garçom, com mesas, com algum atrativo para que as famílias, esposa, esposo e filhos vão. Com espaço kids, com um cardápio, com alimentos mais gourmetizados. Então, tem essas diferenças. Ah, professor, mas qual me dá mais dinheiro? Não sei, depende muito do qual negócio, de onde você está inserido. Por exemplo, eu não vou montar, por mais que eu queria, eu tenho dinheiro, investir numa loja de roupas de inverno na Bahia. Correto? Não vou ter público para isso. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo para investir nisso, mas não é o mercado. Certo? Então, eu tenho que analisar o plano de negócio, ele possibilita que você analise essas possibilidades de você montar um negócio. Ah, vou montar um escritório contábil, beleza? Show de bola. Qual o seu público? Empresários, logicamente, os micro e pequenos, mas você só vai trabalhar com a contabilidade, vai dar assessoria contábil para ele também. Você, como administrador, você vai trabalhar no administrativo ou vai dar uma consultoria? Você, como analista de sistemas, o seu cliente, você vai trabalhar somente dentro da empresa ou vai buscar fora fornecedores e assim por diante? Então, tudo isso, o plano de negócios, ele auxilia para você desenvolver uma ideia e, possivelmente, como a gente falou em aulas anteriores, em melhores estratégias. Qual é a tendência do futuro humano, do trabalho do futuro? Qual a tendência do futuro do trabalho humano? Lembra lá um artigo que eu mandei para vocês no primeiro semestre? Estratégia, criatividade e imaginação. Nós temos que ser mais estratégicos, ou seja, pensarmos um pouco mais racionalmente do que emotivamente, sermos criativos, fazer coisas diferentes e, logicamente, você tem a invenção, a inovação, a criatividade para nos ajudar. Beleza? E por que o plano de negócios é importante para a minha empresa? Lembrando que não é somente as empresas que estão iniciando nesse momento. Você pode estar dentro de uma empresa que pode, parar um pouco tudo e pensar, vamos reavaliar o nosso plano de negócios. O plano de negócio é importante tanto para quem está abrindo um negócio, tanto para quem está ampliando o empreendimento. Eu tenho um bar, está dando certo, eu vou ampliar para mais pessoas, beleza. Nesse momento de pandemia, por exemplo, eu tenho que analisar todas essas questões. E o plano de negócios ajuda a entender. Vale destacar que esse planejamento não elimina os riscos, como eu comentei no slide passado, mas evita que erros sejam cometidos pela falta de análise, diminuindo as incertezas do seu negócio. Então, para não me crucificar, eu não estou falando que se você fazer um plano de negócio para dentro da tua empresa, você vai estar livre de incertezas e riscos de incerteza. Não, muito pelo contrário. Porque o mundo é inovativo. O mundo corporativo está aí. Nós sabemos disso. Mas você, planejando, fazendo um bom plano de negócio, você vai diminuir essa tendência. Diminuir essas incertezas. E você vai errar não por falta de análise, mas pelo mercado em si, que ele é totalmente inovativo, de uma constância enorme todos os dias, beleza? E ele também organiza as ideias ao iniciar um novo empreendimento. Então, muitas vezes eu penso, voltando sempre ao exemplo do bar, é um bom exemplo, numa sexta-feira, mas assim, eu quero iniciar um novo, como eu falei, eu gosto de cerveja, vou montar um bar. Não é bem assim, eu tenho que ver se todas as pessoas da minha região gostam de cerveja, se é só cerveja ou algum aperitivo e assim por diante. Orienta a expansão das empresas já em atividade, então eu quero expandir a público para isso, a mercado para isso, quanto de investimento que eu tenho que ter, isso tudo eu posso fazer um plano de negócio. Apoia a administração do negócio, seja em seus números, seja em estratégias, lembrando, o pensar, o racionalmente. Ah, professor, mas eu tenho uma empresa que eu vou dar do meu pai que faz 20 anos e faz a mesma coisa.
20 anos. Então, o que era 20 anos atrás não é o que é hoje, daqui a 5 anos vai ser tudo diferente. Né? Por exemplo, existia, logicamente que existia, mas não um conhecimento nosso, mas há 5, 6 anos atrás tinha motorista de Uber? Nós conhecíamos alguém? Não conhecíamos. Hoje tem. Daqui a 5 anos vai também existir? Pode ser que tenha, mas já tem carros autônomos sendo testados. Precisa de motorista? Então, tudo isso você tem que analisar. Facilita a comunicação entre os sócios, funcionários, clientes, investidores e parceiros. Aquilo que eu falei, muitas vezes vai pedir um investimento ou uma parceria de peso. Né? Você apresenta o teu plano de negócios, é um papel no qual você demonstrará todos os seus números, muitas vezes, demonstrará toda a tua pesquisa, demonstrará que você está apto a quê? A entender o mercado no qual você está entrando ou ampliando nesse momento. Capta recursos, sejam financeiros, humanos ou parcerias. Então, ele capta, né, através de um bom plano de negócios, eu percebo que tipo de pessoas que irão trabalhar comigo, qual o tipo de investimento que eu preciso, e assim por diante. Tá? Então, aqui, né, fazendo um resumão aí do que eu falei até agora, então ele diminui os riscos, é uma base para a empresa, mostra os caminhos a ser seguidos e facilita alcançar os objetivos. Né? Não é, que nem eu falei, né, uma receita de bolo. Cada negócio tem a sua particularidade, correto? Cada público tem a sua particularidade. Por exemplo, o exemplo meu. Eu, lá nos meus 20 anos, isso faz há muito tempo atrás, eu lembro que eu ganhava R$240 por mês e comprei um tênis Nike de 550. Porque morava com os pais, na época, o pisante, né, que a gente falava do tênis era, você tinha que ter um tênis de marca e assim. Hoje, por exemplo, casado, né, professor, sem dinheiro, se eu chegar em casa com um tênis Nike de R$550, rapaz, possivelmente irei dormir no sofá, né? Porque vai ter a minha esposa vai discutir junto com a minha esposa, tem a minha filha que irá discutir muito sério comigo de eu comprar um tênis de R$550. Então, nós como consumidores também nós temos os nossos objetivos. E você como empresário, você tem que entender quais são esses consumidores. No tempo da pandemia, percebemos o quê? Não precisamos sair de casa, porque há delivery de comida, há delivery de farmácia, há delivery de muitas coisas. Então, nós, como consumidores, nós mudamos o nosso tipo de consumo. E, logicamente, o empresário ele tem que entender. E o plano de negócios, ele auxilia. Por isso que o plano de negócios não é só um para a empresa para a vida inteira. Ele sempre tem que estar sendo revisado. Porque o mundo dos negócios ele vai girando. Iniciando o plano de negócios, conhecer o ramo de atividades. Por exemplo, ramo de atividades alimentício, restaurante. Correto? Ramo de atividades, veículos, oficinas, lojas de automotores e assim por diante. Definir produtos, analisar o local de estabelecimento, construir algumas medidas que o empreendedor tem de levar em consideração na hora de montar o seu negócio. Por exemplo, uma farmácia. Aonde que eu tenho que montar uma farmácia? Onde que tem farmácias aí na sua cidade? Percebam, perto de mercado, perto de terminais, perto de hospitais. Por quê? Porque farmácia, o público deles são as pessoas que andam a pé. Concorda comigo? Que tem que passar lá. Agora, se for uma via rápida, você montar uma farmácia, você tem que ter um estacionamento. E muitos de nós, quando vamos a Curitiba, Maringá, Londrina, você sabe muito bem, aqui em Guarapuava está um problema isso, de estacionamento. Você não vai de carro, ou você não vai em um determinado estabelecimento porque não tem estacionamento.
E isso você detecta quando você inicia o teu plano de negócios. Quais as considerações para montar o seu negócio? Análise de mercado. Analisar o mercado é uma das etapas para a elaboração de plano de negócios. É fundamental saber quem são os seus clientes. Universitário, eu lá com 20 anos ou eu com 40 que agora estou? Quais são os meus concorrentes? Eu tenho que eliminá-los, entre aspas, ou eu tenho que ser parceiro dele porque ele pode me ajudar? Quem são os meus fornecedores? Eu tenho um fornecedor só. É perigoso, porque você fica na mão de um fornecedor. Eu tenho que analisar outras situações. Além de saber quais são os produtos e serviços que eu vou utilizar, que eu vou oferecer. Vamos imaginar videolocadora. Eu quero montar uma videolocadora. Pergunto a vocês, tem cliente para isso? Pode ser, não tenho certeza, que em alguns lugares ainda há essa possibilidade. Mas em grande parte, não há. Né? Então eu tenho que analisar. Aí vem outras. Vou montar uma sapataria. Será? Porque automaticamente hoje a possibilidade dos seus concorrentes de comprar sapatos, muitas vezes é melhor comprar sapato novo do que arrumar. Ou mecânica e assim por diante. Mas então você tem que analisar o mercado no qual você vai estar oferecendo os seus produtos e serviços. Definindo seu público-alvo, como eu falei para vocês. Eu quero abrir um bar, mas eu quero que entre todo mundo. Mas a partir que você abra o bar, ele vai como um funil, ele vai diminuindo e você vai encontrar o seu público-alvo. Como eu falei, é o jovem de 20 anos, é o casado, é o esportista, é o que quer comprar um carro 1.0, um carro turbo. Então, tudo isso tem que analisar. Quando você faz definir seu público-alvo e como chega até ele de maneira possível, como eu falei, tem hoje público-alvo, talvez seja no e-commerce. Pela internet você alcance mais do que você montar um bar, você montar uma estrutura para isso. Você economiza recursos se você entender quem é o teu público-alvo, dando um tiro certeiro no seu objetivo. Qual que é o seu objetivo, meu caro empreendedor? Crescer, desenvolver, ter lucratividade, faturamento, né? Plano de marketing. É um marketing, né? A gente ouve falar muito marketing pessoal, marketing social, mas o marketing é você como profissional. É um conjunto de atividades desenvolvido pela empresa que atenda aos desejos e necessidades de seus clientes. Qual que é o principal objetivo do marketing? Resolver problemas. Entender quais são os problemas dos seus clientes. É preço? É lugar? Né? E para que a gente possa entender um pouco mais sobre o plano de marketing, dentro do plano de marketing nós temos os tais de 4 P's. Produto, pontos de venda, promoção, comunicação e preço. Por exemplo, o produto. Qual o meu produto? Eu vou vender água nessa garrafa de 1 litro. Essa aqui. Mas será que o meu público-alvo é para 1 litro ou é para 500 gramas? Não, né? 500 ml. Então, dentro do produto, eu tenho que ter uma pesquisa de satisfação de cliente para que eu entenda. Opa, a população de Vaiporã, a população de Pitanga, ela quer essa garrafa, não com 1 litro, porque 1 litro é muito, daí você pega gelada, ela vai esquentando. Mas em 500 ml, 250 ml, por exemplo. Pontos de venda, vocês vão ouvir falar nisso muito como praça. É aquilo que eu falei das farmácias. Eu tenho que ter minha farmácia, no meu entendimento, né, nos nossos estudos, onde há população andante. Não nas vias rápidas ou não nas rodovias. Ou vocês já perceberam algum tipo de farmácia ao lado de rodovias? Do nada tem uma farmácia. Não, não é bem assim. Ou às vezes é anexo a um posto de gasolina, onde tem pessoas, perto de um restaurante, perto de uma concessionária.
perto de um hospital, então você tem que entender a sua praça. O e-commerce, qual que é a praça? Um computador, sua estrutura, seu escritório. Promoção, comunicação, como que eu vou, como que os meus clientes vão me encontrar? Quando eu falo em as propagandas, né, na verdade, também promoção, propaganda nesse sentido, quando eu falo em propaganda, não é somente em rádio e televisão, pessoal, é você entender, usar o teu marketing nesse sentido. O que é o marketing, né? Porque você tem que resolver os problemas, mas, por exemplo, você espero que daqui a 10, 15 anos, vocês lá passando por Ivaiporã ou Pitanga, alguém vai fazer uma pesquisa para você, de vocês assim, quem foi um professor que te deu aula que foi essencial para que você entenda de empreendedorismo? Eu espero que vocês lembrem, professor Fernando Volomin. Isso é um marketing que eu gostaria de atendê-los, né? Vocês são os, entre aspas, os meus consumidores de conteúdo. Então eu quero ser lembrado por ótimas aulas, espero que esteja assim. Mas eu sempre quero melhorar. Por isso que eu tenho que também ter minha página no Facebook, minha página no Instagram, estar dentro do site da UCP. O meu trabalho tem que ser reconhecido. Então, é uma promoção. E, logicamente, preço. Preço. Qual preço? Você vai ter um preço. Eu sei que dentro da contabilidade tem uma ética, né? Tem tabela. Não sei se tem tabela de preço, mas são meio que equivalentes. A administração um pouco mais reservada quanto a isso, mais liberal, né? O análise de sistemas eu não lembro, eu não desconheço essa questão de preço, se tem se é por trabalho ou não, né? Mas assim, cada setor nosso tem essa preocupação com o preço. Mas lembrem lá da diferença entre empresário e empreendedor quando você fala em preço. O que a grande maioria compra por 1 e vende por 2, 100% de faturamento. O que o empreendedor faz? Compra por 1 e vende por 5 copos de suco de melancia, que eu usei como exemplo, por R$ 5. Então, você muitas vezes o preço, e a grande maioria, lógico, se formos fazer uma pesquisa com a grande maioria dos nossos consumidores, nós mesmos, nós compramos produtos e serviços, né, utilizando por causa de preço, mas não é somente isso. Às vezes, aonde está localizado, é o produto de qualidade, então o marketing ele faz todo esse trabalho para nós. Plano operacional, ou seja, essa parte do plano de negócios, trata de como fazer, tá? Beleza. Vou, então, fazer esta garrafinha para 250 ml, porque o meu público de Pitanga, Ivaiporã e os arredores quer. Tá, e agora como, então? Que equipamento que eu vou precisar? Quais as funções e colaboradores que eu vou fazer? Então, como fazer? Operacional mesmo, né? É ter uma máquina que faz esse formato, que tem uma máquina que tem essa tintura cinza. Então, tudo isso, o plano operacional, ele vai descrever a estrutura da empresa, localização, instalações físicas, equipamentos. Por exemplo, e muitos de nós trabalhamos home office, então não há necessidade de ter estrutura física hoje nesse momento. Nós precisamos ter uma estrutura. Eu tenho aqui o meu escritório em casa, correto? Eu não estou em um escritório comercial, mas eu estou em um escritório residencial. Então, tudo isso, mas é o suficiente para que eu possa desenvolver o meu trabalho, pelo menos por enquanto. Não sei daqui a médio ou longo prazo como é que vai ser, mas a curto prazo, creio eu que estou conseguindo desenvolver um grande não, né? Sempre a gente tem que melhorar, um trabalho. O empresário também faz estimativas acerca de capacidade produtiva, ou seja, quantas garrafinhas dessa por dia, por mês ou por ano eu vou conseguir produzir? Quantos clientes eu vou atender por mês? Que coisa mais chata eu oferecer 100 garrafinhas dessa, fazer um prazo de entrega e não ter capacidade produtiva para entregar a 100 para o cliente. Além de traçar quantos serão os funcionários e a tarefa de cada um. É o plano operacional mesmo, né? A gente fala dentro da administração o chão de fábrica, né? Pejorativamente
falando. Então, o chão de fábrica, ele vai trabalhar com o operacional, ou muitas vezes com a estrutura física e assim por diante. Logicamente, né, uma das últimas coisas, e nem menos importante, o planejamento financeiro. Ele pode ser usado para conduzir suas atividades dentro dos parâmetros planejados, corrigir distorções, adaptar-se a novas variáveis decorrentes de mudança de conjuntura e projetar novos investimentos com base em um nível de crescimento previsto e desejado. Logicamente que aqui nós estamos falando em planejamento financeiro, né? Não necessariamente só em dinheiro, mas em espaço, em investimento em máquinas e tudo mais. Ah, professor, mas a gente sabe que esse é mais importante. Não. Dentro do plano de negócios, tudo é importante. Logicamente que uma empresa, ela quebra por causa do dinheiro, do financeiro. Mas, por exemplo, até você quebrar por falta de dinheiro, né, ou falta de gestão nesse quesito, você errou em outras situações. Errou no marketing, errou no operacional, errou na análise de mercado. Aquilo que eu vou ter o dinheiro, vou investir em uma loja de roupa de inverno na Bahia. Talvez, se eu mudar o meu foco, eu tenho dinheiro e montar uma indústria de roupa de inverno na Bahia, no Nordeste e tudo mais, talvez por causa da mão de obra eu consiga mais barato no Sul-Sudeste. Aí é diferente. Veja, daí o foco do negócio mudou. Deixou de ser o varejista, ou seja, né, venda ao consumidor final, mas a indústria na qual eu vou proporcionar, ou vou vender os meus produtos para as lojas aí, é diferente. Então, assim, a loja na Bahia de roupas de inverno, logicamente eu estou falando um exemplo esdrúxulo, né? Ou no Nordeste, num lugar mais quentes, assim, né? Não há consumidor para isso, porque o inverno para eles, quando eles ficam com frio, é 26, 27 graus. Não é verdade? Então, não é o -1, 0 que nós temos aqui. Então, é diferente. Então, por isso que eu tenho que analisar mercado junto a isso. Mas mas eu quero, eu tenho dinheiro. Beleza, é uma opção tua de você fazer isso. Mas o teu retorno, logicamente, que não vai ser o mesmo. Né? O seu planejamento financeiro, então, quando você vai ampliar montar o negócio, você tem que responder as seguintes perguntas. Qual o lucro previsto para esse empreendimento? O grande problema nosso, mas isso é uma cultura que nós temos, que nós somos extremamente imediatistas. Concorda comigo? Quando vocês iniciaram, por exemplo, faculdade, nossa, 4 anos. Passa voando. Quando você monta uma empresa ou tem algum objetivo, você quer que já no próximo mês ele dê lucro. Não é assim. Você tem probabilidades, né? O pessoal de contabilidade, o pessoal da administração tem uma facilidade, né? Que está na grade mais essa questão financeira, né? Esses balanços, esses retornos, eles sabem melhor do que eu, né? Nesse sentido, né? A lucratividade, a previsão e tudo mais. Quanto terei que gastar para abrir um negócio? Então, não é eu abrir e depois ver, nossa, gastei tudo isso. Não. Eu tenho que ter um projeto, um orçamento antes e um modelo de negócio. Desculpa. O plano de negócios, ele serve justamente para isso mesmo. Quanto deveria ter em caixa para manter o bom funcionamento do negócio? Ou seja, vocês sabem que a partir do momento que eu abro uma empresa, nem todos os dias eu vou vender como eu gostaria. Então, mas eu tenho custo fixo. Faça chuva, faça sol, eu vou ter que pagar. A empresa fechada ou não, entrando cliente ou não, eu vou ter que pagar. Então, quanto que eu tenho que ter em caixa no dia, no mês, para aguentar, como a gente fala? Qual a quantidade a ser vendida para que a minha empresa não tenha prejuízo? Lembram lá da garrafinha? Eu preciso vender 100, mas eu tenho capacidade produtiva para isso? Então, o meu financeiro ele vai se basear nessas questões. E, logicamente, né, a análise de cenários estratégicos, ou seja, auxilia o empreendedor a prever situações que podem afetar os resultados da empresa. Nesse caso, quais caminhos a seguir? Que alternativas podem ser adotadas? A análise de cenários é subsídio para análise estratégica, ou seja,
Com base nos cenários possíveis, quais estratégias deverão ser implementadas? A pandemia veio aí, voltando ao exemplo dos restaurantes. Qual caminho a seguir? Delivery. Correto? Né? Qual caminho que devo seguir? É atender, ter o meu espaço físico, mas também o delivery. Dar essa possibilidade para o meu cliente. Ah, mas isso vai acabar. Por exemplo, assim, eu estava numa aula que dizia justamente, por exemplo, as máscaras. Muita gente é um negócio máscaras hoje, né? No marketing e tudo mais, as costureiras se ambientizaram, a indústria disso, mas a tendência, mais cedo ou mais tarde, a partir do momento que tem a vacina contra o Covid, que as vendas de máscaras, elas diminuam. E os empresários do setor já têm que ter esse cenário em mente. Muitos falam aí no segundo semestre de 2021, já terá a vacina, né? Só um minutinho. Então, se nesse cenário do segundo semestre de 2021 haverá vacina, os empresários do setor de máscaras, eles já têm que analisar. Opa, para o segundo semestre já tenho que ter outros produtos e outros serviços para atender as necessidades da população. É igual você também pensar em sorveteria. Vou montar uma sorveteria. Beleza, agora no verão, tranquilo, no inverno. Né? Então, são estratégias, são situações que nós, como empresários, temos que desenvolver. E o plano de negócios, ele vem para nos ajudar. Logicamente, depois que você faz tudo isso, isso logicamente foi um resumo, né, pessoal, do plano de negócio, tem muito mais, vou mandar o material do Sebrae lá para você dar uma olhada, mas seu plano de negócio está completo, não para por aí. Você sempre tem que avaliar. E outra coisa, tem que ser revisado, tem que ser uma ferramenta de gestão. E principalmente, não deixar, aqui eu tenho uma gaveta, não deixar dentro de uma gaveta e fechar. Porque senão, não adianta nada. E em alguns setores da economia, e em alguns setores de nicho de mercado, você sabe que se você esperar em 1 mês, ou 2 meses, ou outro ano eu faço o que tem que fazer. Pode ser que seja mais tarde. Pode ser que seja muito tarde para que você possa desenvolver o seu negócio. Então, aqui só, né, também uma imagem, uma ilustração do que é o sumário executivo, a empresa, plano operacional, análise de mercado, planejamento, avaliação estratégica, plano de marketing, cenário alternativo, plano financeiro, é mais ou menos, né, o resumo imagem do que a gente falou até agora. Eu não falei sobre o sumário executivo. O sumário executivo vocês fazem, né, às vezes trabalham com o sumário, né, na página tal, falar aquele tema, que segue um modelo, um plano de negócio, na verdade, segue quase um modelo acadêmico também de apresentar aos investidores, aos bancos e assim por diante. Beleza? Então, deixa eu desligar aqui, meus caros e minhas caras. Nessa sexta-feira. Então, o plano de negócios eu trabalhei, então, hoje com vocês. Logicamente, voltando a lembrar, eu vou estar disponibilizando essa aula no Classroom e mais um material. E fico à disposição no WhatsApp, no Google Meet, para sanar as dúvidas. Beleza, meus queridos? Então, aguardo aí, costumeiramente, os prints aí, né, no nosso grupo WhatsApp e ficarei sempre antenados, inteirados aí com vocês, beleza? Um abraço, uma boa sexta-feira para vocês. Tchau, tchau.